Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no meu carro. Para quem não sabe, eu trabalho visitando clientes, então passo boa parte do meu dia aqui no meu carro, que é quando eu aproveito para ter os meus momentos de oração, os meus momentos de intimidade com o Pai. E eu estava vindo hoje trabalhar e o Espírito Santo me inspirou a contar o meu testemunho para vocês, né? E eu falei, já vou gravar logo para não perder tempo. Há uns vídeos atrás eu falei que eu tive a oportunidade de conhecer alguns jogadores de futebol. E eu não falo isso para querer aparecer, se ele conheceu os jogadores, não. Simplesmente para mostrar como Deus é sábio. Porque foi dessa forma que Deus me alcançou, foi dessa forma que Deus me trouxe novamente para perto dele. Porque eu sempre fui um cara que gostei muito de futebol. E Deus, sabendo disso, Deus sabe de todas as coisas, ele usou simplesmente jogadores de futebol para me alcançar. Você vê como ele é sábio, né? Foi em 2008 isso. Eu já tinha frequentado igrejas, mas eu estava afastado totalmente, não estava vivendo a palavra, muito pelo contrário, né? E eu tinha alguns problemas com bebida, nada muito grave, mas eu gostava bastante de beber. Então o meu final de semana era sexta, sábado e domingo, bebendo, às vezes até durante a semana. Eu fazia faculdade de manhã na época, e de manhã mesmo eu ia pro bar beber. Então era algo que eu estava mesmo me afundando aos poucos, né? Mas Deus, ele não desistiu de mim. Então lá em 2008, ele levantou uma pessoa que era conhecida minha para falar: olha, Thiago, eu descobri que toda segunda-feira ali na região da Pompeia, que era perto de onde eu moro, tem uma reunião que os jogadores do São Paulo e do Palmeiras fazem. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não pedi autorização para eles, para citar nomes. Gostaria muito, mas quem sabe em vídeos mais à frente, se eles autorizarem, eu falo quem era. Mas enfim, eram jogadores do São Paulo e do Palmeiras. E como eu disse, eu sempre gostei muito de futebol, eu sou São Paulino. E era uma oportunidade de eu conhecer jogadores do meu time, que eu nunca tinha tido oportunidade, né? Já tinha visto, enfim, mas nunca tinha conversado. E eu tinha curiosidade, como será que eles são, né? Fora desse mundo do futebol. E eu comecei aí, mas eu não tinha interesse na palavra de Deus, eu não tinha interesse no culto. Eu simplesmente tinha curiosidade de conhecer os jogadores do meu time, conhecer a pessoa, saber como eles eram. Enfim, e chegou lá algo que me marcou. Eles estavam ministrando a palavra de Deus, mas o que me chamou a atenção foi que eles jamais, em nenhum momento, se apresentaram: prazer, eu sou o fulano de tal, jogador de tal time, eu sou o fulano de tal, eu sou o camisa 10 do seu time, sou o camisa 11 do seu time, sou o camisa 7 do seu time. Jamais se apresentaram dessa forma. Jamais falaram: olha, você tem que me obedecer porque eu sou tal pessoa, eu sou famoso, eu sou conhecido. Nunca, eles jamais fizeram isso. Eles simplesmente se apresentavam como pessoas comuns, como se eu não conhecesse, né? Muito prazer, tal, seja bem-vindo. E eles estavam ali disponíveis para me servir. E eu fiquei impressionado com isso também, porque eu me lembro muito bem de um dia em que acabou a reunião e eu estava lá fora na rua. E um deles estava saindo, passou de carro e me viu parado ali na rua. Eu estava de carro aquele dia, mas eu estava esperando. Eu não me lembro porque eu estava esperando ali fora, mas eu estava lá e esse jogador, ele passou de carro, ele me viu, ele parou o carro, deu uma rezinha e falou: olha, você precisa de carona? Eu te levo até a sua casa. E eu: não precisa, eu tô de carro, pode deixar, eu tô esperando aqui. E não, se precisar pode falar e tal. E aquilo me chamou muito a atenção, né? Porque são pessoas conhecidas, são pessoas que a gente sabe que hoje em dia é até perigoso sair dando carona assim para quem você não conhece, né? Principalmente assim pessoas conhecidas. Mas aquilo me chamou muito a atenção. Por quê? Porque ele estava ali para me servir simplesmente, né? E eu creio que é isso que Jesus fazia pelas pessoas. Jesus era um cara conhecido, as pessoas ouviam falar da fama dele, mas ele estava disponível para servir. Então, além da palavra, eles estavam agindo como Jesus agia. E como eu disse, eu não tinha o menor interesse na palavra, mas eu comecei a ir toda segunda-feira eu estava lá. E a palavra de Deus, ela nos garante que a palavra dele não vai voltar vazia jamais, sempre vai dar resultado. E por mais que eu não percebesse, eu estava ali ouvindo a palavra de Deus. E eu não tinha interesse no começo, não tinha interesse, mas aos poucos aquela palavra foi penetrando dentro de mim. E quando eu percebi, eu já estava envolvido ali com aquele culto, eu já estava ajudando também um pouco naquele culto.
E voltei aí para a igreja naquela época e comecei a me interessar cada vez mais estava me aproximando, vivendo o evangelho, e aquilo me transformou. E hoje, graças a Deus, um tempo depois desse período, eu parei de beber, decidi parar de beber porque eu vi que aquilo estava me fazendo mal, e comecei a viver aquilo que Deus tinha para mim. E hoje, 7 anos depois, 8 anos depois, eu tenho feito coisas em Deus que eu jamais imaginava que iria fazer. Eu jamais imaginava que iria ministrar, tanto na igreja que eu congrego, quanto tenho ido ministrar em outras igrejas. Deus tem levantado pessoas que nem me conhecem direito para falar: olha, Deus colocou no meu coração para você vir aqui ministrar. E eu não estou falando isso para me gabar, porque tudo que existe e acontece comigo, Deus também tem coisas para você fazer. Então, da mesma forma que aconteceu comigo, vai acontecer com você também, porque Deus tem coisas para todos nós. Mas simplesmente foi uma decisão que eu tomei: eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. E contando esse meu testemunho, eu gostaria de te chamar a atenção. Eu creio que tem uma mensagem importante para você, porque eu sei que você que está vendo aí, talvez você tenha pessoas que você tem tentado alcançar, talvez tem pessoas que você tem ministrado a palavra e você não tem visto o resultado. O que eu quero é te motivar para que você continue, porque da mesma forma que aconteceu comigo, eu sou testemunha viva de alguém que não tinha interesse em ouvir a palavra, não demonstrava interesse em ouvir a palavra, mas a palavra foi sendo plantada no meu coração, e hoje eu estou onde eu estou. Jamais me afastei depois daquele período. Então é isso que eu queria motivar você também. Talvez você tenha iniciado um trabalho, você faça reuniões na sua casa, você faça cultos em algum lugar como eles faziam, alugou um buffet e não esteja vendo o resultado. Mas sabes, você não vai viver por aquilo que você está vendo, viva pelo que você crê. E você precisa crer que a palavra ela sempre vai dar resultado. É isso que Deus nos garante. Então, assim como foi comigo, eu não estava interessado, eu comecei a ir sem prestar atenção, mas eu estava ouvindo de qualquer forma, e aquilo foi se movendo dentro de mim, até o momento que eu percebi: rapaz, eu não consigo mais me afastar desse meu pai, não consigo me afastar de Deus, não consigo me afastar dessa palavra, porque é benefício para mim estar andando nela. Então eu quero te motivar: se você tem alguém, não fique pensando: ele não está interessado, ele não quer ouvir, porque continue ministrando e continue agindo como você está ministrando, porque dentro daquela pessoa a palavra está se movendo. E assim como foi comigo, talvez esses atletas, alguns nem saibam, eu tenho contato com alguns até hoje, e eles têm visto um pouco do que eu tenho feito, e eles são fruto disso, porque eles estavam disponíveis, toda segunda-feira eles estavam lá disponíveis a nos servir e a nos ministrar a palavra, e eles são parte disso, e eu sou muito grato a eles por causa disso. E por mais que eu chegue e continue avançando, eu sei que Deus tem muito mais coisas para mim, mas eu jamais vou esquecer desse começo, porque pessoas se disponibilizaram a estar ali toda segunda-feira, ministrando, me ensinando. Amém? E que você esteja assim também, esteja disponível a servir as pessoas, a ministrar a palavra, independente se elas estão demonstrando interesse ou não. Continue tendo a convicção de que a palavra ela jamais volta vazia e ela vai dar resultado. E vai chegar o momento que essa pessoa, ela vai fazer assim como eu: rapaz, eu não consigo mais me afastar dessa palavra, eu preciso viver isso intensamente na minha vida. Amém? Então é isso que eu gostaria de te motivar com o meu testemunho, que você continue avançando naquilo que Deus colocou no seu coração, continue buscando pessoas. Se Deus colocou no seu coração de iniciar um culto, seja lá onde for, faça, porque vai dar resultado. Então era isso que eu queria compartilhar hoje. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.